Capítulo 10. Responsabilidade internacional. 1. Conceito e fundamento. O direito internacional público é frequentemente associado a dificuldades referentes à eficácia de suas normas. Efetivamente, a aplicação das normas internacionais é peculiar, em vista de fatores como a complexidade da sociedade internacional, a inexistência de um poder mundial que, a exemplo do Estado, esteja encarregado de impor a observância dos dispositivos de direito das gentes, e a circunstância de que os mecanismos internacionais de solução de controvérsias nem sempre têm jurisdição automática sobre os Estados, dependendo destes para existir e de sua anuência para julgá-los. Entretanto, isso não significa que o direito internacional não disponha de meios que permitam que os violadores das normas internacionais respondam pelos ilícitos que cometam. Um dos institutos vinculados à aplicação de sanções pelo descumprimento de preceitos do direito das gentes é o da responsabilidade internacional, pelo qual o Estado ou organização internacional que descumpriu norma internacional e causou dano a outro sujeito de direito internacional deve reparar o prejuízo causado. Mazzoli define a responsabilidade internacional como o instituto que visa a responsabilizar determinado Estado pela prática de um ato atentatório ao direito internacional, ilícito perpetrado contra outro Estado, prevendo certa reparação a este último pelos prejuízos e gravames que injustamente sofreu. Del Olmo a conceitua como o vínculo jurídico que se forma entre o Estado que transgrediu uma norma de direito internacional e o Estado lesado, visando ao ressarcimento desse dano. A noção de responsabilidade internacional remonta ao conceito geral de responsabilidade, definido por Guido Soares como uma obrigação jurídica de reparar um mal físico ou moral causado a outrem, pessoa física ou jurídica, inclusive a própria sociedade, mal esse resultante de um ato ilícito ou de uma conduta lícita, porém perigosa. Aliás, cabe desde já ressaltar que, em matéria de responsabilidade, há que se considerar não só os danos causados por atos ilícitos, mas também por certos atos lícitos que reúnem o potencial de causar dano a outros atores internacionais. Em suma, a responsabilidade internacional é o instituto que permite que o Estado ou organismo internacional que viole uma norma de direito das gentes e cause dano a outro ente estatal ou organização internacional, ou que provoque prejuízo a outrem em decorrência de determinadas atividades lícitas, arque com as consequências do ato ou do fato, devendo reparar os prejuízos eventualmente causados. O Instituto da Responsabilidade Internacional tem caráter patrimonial e moral e, em geral, não se reveste de aspecto penal ou repressivo, não se aplicando, portanto, a todos os tipos de violação do direito internacional. Com isso, Amaral Júnior se refere à responsabilidade internacional como responsabilidade civil do Estado no direito internacional público. Bregalda lembra que a responsabilidade internacional não se confunde com a responsabilidade penal internacional, que é pessoal e que é voltada a combater a violação dos tipos penais internacionais, como os chamados crimes de guerra, e os crimes contra a humanidade, ao passo que a responsabilidade internacional é institucional e visa a garantir que os prejudicados pelas transgressões das normas de direito das gentes em geral recebam a reparação cabível. Atenção, ademais, como a responsabilização internacional pode ocorrer a partir de ato lícito, o Instituto nem sempre terá efeito de sanção, ou seja, de consequência jurídica da prática de um ilícito. Cabe ressaltar que, apesar de a doutrina enfatizar o papel do Estado em relação ao Instituto, é evidente que a noção de que a responsabilidade internacional também se aplica às organizações internacionais, como definiu a Corte Internacional de Justiça no parecer relativo ao assassinato do mediador da ONU no Oriente Médio, Folke Bernadotte, em que ficou definido que aquela organização fazia jus a uma reparação adequada por danos infligidos por outro Estado. O fundamento da responsabilidade internacional compõe-se de dois pilares: o dever de cumprir as obrigações internacionais livremente avançadas e a obrigação de não causar dano a outrem.
A responsabilidade internacional visa, portanto, a contribuir para a aplicação prática das normas internacionais e a promover a eventual reparação dos prejuízos sofridos pelos sujeitos de direito internacional. Existem 3 teorias acerca da natureza jurídica da responsabilidade internacional: a teoria subjetivista, a objetivista e a mista. A teoria subjetivista, ou teoria da culpa, formulada por Grossio, leva em conta a conduta do Estado ou do organismo internacional para definir sua eventual responsabilização, entendendo que para que se configure a responsabilidade internacional, não basta a mera configuração do ilícito, exigindo-se também que haja dolo ou culpa na ação ou omissão do sujeito de direito das gentes. A teoria objetivista, ou teoria do risco, defende que a responsabilidade internacional emerge a partir da mera ocorrência de um dano que seja diretamente decorrente da violação de uma norma internacional, não levando em consideração o dolo, a culpa ou qualquer outro motivo pelo qual o sujeito de direito internacional violou o preceito. Para a teoria objetivista, exige-se meramente o nexo causal entre o ato ilícito e a lesão daí decorrente. Os principais expoentes da teoria do risco são Triepel e Anzilotti, no Brasil, Rezec, para quem não cabe perquirir, isso é, investigar, a culpa subjetiva para que se apure a responsabilidade internacional de um ente estatal, bastando a afronta a uma norma de direito das gentes, e que daí tenha resultado dano para outro Estado ou organização. É a teoria empregada no tocante à responsabilidade por atos lícitos, ligados, por exemplo, à exploração espacial, ao emprego da energia nuclear e à proteção do meio ambiente. A teoria mista, defendida por Stroop, entende que quando houver omissão do Estado ou da organização internacional, deve ser verificada a existência de culpa, na modalidade de negligência, para que se configure a responsabilidade internacional. Por outro lado, nos atos comissivos dos entes estatais e organismos intergovernamentais, basta haver um liame entre a conduta e o prejuízo. A responsabilização do Estado ou da organização internacional pode ser reclamada por intermédio dos mecanismos de solução de controvérsias existentes no cenário internacional, que incluem desde meios diplomáticos a órgãos jurisdicionais que poderão apurar a imputabilidade do ato e determinar a forma de reparação cabível. Também os judiciários nacionais podem agir, à luz, porém, das regras relativas à imunidade de jurisdição dos entes estatais e organismos internacionais. Tradicionalmente, a regra geral era a de que o Instituto da Responsabilidade Internacional não se referia diretamente ao indivíduo, o qual, em caso de dano sofrido em decorrência do descumprimento de norma internacional, podia, no máximo, recorrer ao Estado do qual é nacional por meio do Instituto da Proteção Diplomática. Entretanto, já há possibilidades de a pessoa humana responsabilizar diretamente o ente estatal na ordem internacional. É o caso, por exemplo, dos mecanismos existentes dentro da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos, OEA, que permitem que indivíduos pleiteiem as devidas reparações pelo descumprimento por parte dos Estados das normas internacionais de direitos humanos. Por outro lado, está em franco desenvolvimento a noção de que a pessoa natural também pode ser responsabilizada diretamente por transgredir norma internacional, não só no âmbito penal, dentro do qual essa ideia se encontra mais consolidada, mas também no campo civil, não se descartando, por exemplo, que o patrimônio de um indivíduo responda pelo pagamento de indenizações a vítimas de transgressões do direito das gentes, especialmente no campo dos direitos humanos. Quadro 1. Teorias acerca da natureza jurídica da responsabilidade internacional. Teoria subjetiva ou teoria da culpa, necessidade de apurar a existência de culpa ou dolo. Teoria objetiva ou teoria do risco, responsabilidade independe de culpa ou dolo. Teoria mista, responsabilidade depende de culpa, negligência, na omissão e independe de culpa ou dolo nos atos comissivos, bastando o liame entre ato ilícito e dano.
2. Características e classificação. O Instituto da Responsabilidade Internacional visa a garantir o cumprimento das obrigações com as quais os Estados e os organismos internacionais livremente se submeterão quando se vincularão a tratados. A responsabilidade é, em regra, institucional. Nesse sentido, os Estados e as organizações internacionais assumem a responsabilidade pelos atos de seus funcionários, bem como de particulares para os quais tenham concorrido. A responsabilidade internacional é um instituto que, em geral, e pelo menos por enquanto, ainda se refere apenas aos Estados e aos organismos internacionais. Entretanto, como afirmamos anteriormente, o direito internacional vem caminhando no sentido de consolidar a noção de responsabilidade internacional das pessoas naturais. Em todo caso, eventuais danos causados aos indivíduos e a outras pessoas jurídicas por infrações das normas de direito internacional quando cometidas por entes estatais estrangeiros e organismos internacionais podem ser objeto de proteção diplomática. O Instituto visa a reparar um prejuízo, não a punir um Estado ou uma organização internacional tendo, portanto, finalidade reparatória e natureza civil. Nesse sentido, pode-se afirmar que a responsabilidade internacional não tem caráter penal, embora isso não signifique que o direito das gentes não se preocupe com condutas definidas pelos tratados como crimes de guerra e crimes contra a humanidade que fazem parte do chamado direito penal internacional. Até os dias atuais, a maior parte das regras relativas à responsabilidade internacional ainda é costumeira. Entretanto, há um projeto de normas escritas de direito internacional acerca do tema, elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU. Trata-se do esboço de artigos sobre a responsabilidade de Estados por atos ilícitos internacionais, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adotado pela Resolução 5683-avos, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 2001. Cabe destacar que o esboço em apreço não é um tratado, porém, é qualificado como ato de organização internacional, de caráter não vinculante, ou soft law. A responsabilidade pode ser comissional por comissão quando decorrer da prática de um ato ilícito, ou omissional por omissão quando o Estado ou o organismo internacional deixar de cumprir uma obrigação com a qual tenha se comprometido internacionalmente. A responsabilidade pode ser convencional quando resultar da violação de um tratado, ou delituosa quando é consequência da transgressão de um costume. A responsabilidade pode ser direta quando emergir de atos do governo do Estado, de seus órgãos, de seus funcionários ou de particulares que exercem atividades imputáveis ao ente estatal. Pode ser também indireta quando o ilícito for cometido por entes que o Estado represente na ordem internacional, como um município. Por fim, a responsabilidade decorre, em regra, de atos ilícitos, mas pode também ser consequência de atos lícitos, como veremos posteriormente. Quadro 2. Características do Instituto da Responsabilidade Internacional. Meio de concretização da ideia de justiça. Institucionalidade tradicionalmente envolve apenas Estados e organizações internacionais. Finalidade reparatória. Regras ainda majoritariamente costumeiras. Quadro 3. Classificação da responsabilidade internacional. Quanto ao tipo de conduta que leva ao ilícito: comissional, ação, ou omissional, omissão. Quanto à fonte de direito violada: convencional, tratado, ou delituosa, costume. Quanto ao autor do ato que enseja a responsabilidade: direta ou indireta. Quanto aos atos que ensejam a responsabilidade: atos lícitos ou atos ilícitos. 3. Elementos essenciais. À luz do direito internacional clássico, para que se configure a responsabilidade internacional, são necessários 3 elementos: o ato ilícito, a imputabilidade e o dano. 3,1. Ato ilícito. O ato ilícito é a conduta comissiva ou omissiva que viola norma de direito internacional. Cabe ressaltar que o mero dano a um interesse, quando não implique infração de normas internacionais, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade internacional.
Atenção, o fato de o ato ilícito à luz do direito internacional estar em conformidade com o direito interno do Estado não exclui a transgressão e, portanto, a responsabilidade estatal, a teor da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que dispõe que, uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado, art. 27. Excepcionalmente, porém, um ato lícito poderá ensejar a responsabilidade internacional do Estado, como veremos no item 4 deste capítulo. 3,2. Imputabilidade. A imputabilidade refere-se à necessidade de que o ato ilícito seja atribuído ao ente a ser responsabilizado. Deve haver, portanto, um vínculo entre a violação da norma internacional e seu responsável. A imputabilidade pode ser direta, correspondendo a uma ação ou omissão do ente estatal, de seus órgãos ou de seus funcionários, ou indireta, quando o ato foi cometido por pessoa natural ou jurídica protegida pelo Estado ou a este vinculado como um Estado de uma federação. 3,3. Dano. O dano é o prejuízo, decorrente de um ato ilícito causado a outro Estado, à organização internacional ou à pessoa protegida pelo ente estatal ou organismo internacional. O dano pode ser material ou moral e pode ou não ter expressão econômica. Pode atingir a honra e a dignidade do Estado, seu território, seus bens, etc. Quadro 4. Elementos da responsabilidade internacional no direito internacional público clássico. Ato ilícito. Imputabilidade. Dano. 4. Responsabilidade por atos lícitos. Até o momento, vimos que a responsabilidade por atos ilícitos é a regra. Entretanto, é possível que a prática de atos lícitos cause danos a terceiros. É o caso de uma série de atividades importantes para a vida moderna que importam em riscos para a vida e a integridade de pessoas e bens, a exemplo do emprego da energia nuclear para fins pacíficos, do uso do petróleo e derivados, da exploração espacial, etc. Com isso, o direito internacional passou a regular também a responsabilidade internacional por atos não proibidos ou permitidos pelo direito das gentes. A responsabilidade internacional por atos lícitos é também chamada, pela Comissão de Direito Internacional da ONU, de responsabilidade por atos não proibidos pelo direito internacional. É um tipo de responsabilidade internacional objetiva, a partir da qual os Estados devem indenizar os prejuízos eventualmente causados por suas ações e omissões, ainda que para tais danos não tenham concorrido. Refere-se especialmente aos atos relacionados ao uso da tecnologia nuclear, à exploração espacial, à poluição por petróleo e derivados e aos danos ao meio ambiente em geral. A doutrina entende que, como a responsabilização por atos lícitos não é hipótese tradicional dentro do Instituto da Responsabilidade Internacional, a regulamentação a respeito deve ser precisa, pormenorizada e restrita a poucas possibilidades. É nesse sentido que Soares afirma que a responsabilização por atividades lícitas deve se dar apenas diante da ocorrência de condições, objetivamente fixadas numa norma escrita. A responsabilidade internacional por ato lícito requer, portanto, que se observem os seguintes requisitos: a definição clara do dano, a concessão da faculdade de a vítima exigir reparação, a canalização da responsabilidade, ou seja, a atribuição da autoria da lesão, de maneira inequívoca, a uma pessoa ou ente que terá o ônus de provar a inexistência da responsabilidade. A obrigatoriedade da constituição de seguros e, eventualmente, de garantias suplementares para as atividades de risco reguladas, a serem providenciadas pelos executores dessas atividades. A fixação de causas de limitação ou exclusão da responsabilidade. E a indicação dos foros internos dos estados onde as eventuais vítimas podem buscar a reparação cabível. Dentre os tratados que regulam a responsabilidade objetiva por atos lícitos estão: a Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, de 1963.
A Convenção de Bruxelas sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969. A Convenção de Bruxelas relativa à responsabilidade civil no estabelecimento de um Fundo Internacional para Compensações por Danos de Poluição por Óleo, de 1971. A Convenção de Londres sobre Responsabilidade Civil por Dano Decorrente de Poluição por Óleo, resultante de exploração de recursos minerais do subsolo marinho, de 1977. E a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972. Quadro 5. Responsabilidade internacional por atos lícitos, características e exigências. Responsabilidade objetiva, independe de culpa. Necessidade de definição clara do dano. Consagração expressa da possibilidade de a vítima exigir reparação. Canalização da responsabilidade. O suposto autor da lesão deve provar a inexistência da responsabilidade. Necessidade de constituição de seguros e de garantias. Fixação explícita das causas de exclusão da responsabilidade. Indicação dos foros onde a reparação deve ser buscada. 5. Abuso de direito. A relação do abuso de direito com o Instituto da Responsabilidade Internacional é controversa, e apenas parte da doutrina admite a responsabilização por tal motivo. O abuso de direito consiste, fundamentalmente, no exercício de um direito de modo contrário à sua finalidade social que causa um dano a outrem. Em todo caso, a definição da noção de abuso de direito é polêmica, como evidencia Mello, que aponta várias ideias a respeito existentes na doutrina: a intenção de prejudicar a outrem, cerne, o desvio da finalidade do direito, Lauterpacht, o ato contrário à consciência jurídica da comunidade, Sauer, e o exercício antissocial do direito, Campion. O abuso de direito configura-se a partir da reunião de pelo menos 3 elementos: o exercício de um direito, o abuso no modo pelo qual é exercido, gerando efeitos deletérios para terceiros, e o prejuízo. A noção de abuso de direito é criticada pela imprecisão e pela pouca menção a respeito nos tratados e na jurisprudência internacional, bem como pela possibilidade de que seu emprego traga ainda maior insegurança às relações internacionais. No entanto, o direito internacional tende a acolher a ideia de abuso de direito, que permite que a norma não se desvincule da necessidade de resguardar os direitos e liberdades das demais pessoas e de que haja o necessário equilíbrio entre interesses individuais e sociais, bem como de que sejam resguardados bens jurídicos de incontestável valia na atualidade, como a dignidade humana. 6. Responsabilidade por atos do Estado, de funcionários e de revolucionários. A responsabilidade internacional pode ser direta, decorrendo de atos do Poder Executivo do Estado, de seus órgãos ou de seus funcionários ou, ainda, de particulares que exercem atividades em nome do ente estatal. Pode também ser indireta, quando derivar de ações ou omissões de pessoas naturais ou jurídicas protegidas por um Estado e ainda que resultem de violações das próprias normas de direito interno. Cabe ressaltar que os atos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, bem como os das entidades subnacionais de um ente estatal, são diretamente imputáveis ao Estado soberano e, por conseguinte, podem ensejar sua responsabilidade internacional. Dentre os atos do Parlamento que podem sujeitar o ente estatal à responsabilização internacional se encontram a aprovação de leis que contrariem tratados dos quais o Estado seja parte, e a desobediência a normas internacionais que obriguem a elaborar leis internas concernentes a determinada matéria. Os órgãos jurisdicionais, por sua vez, podem provocar a responsabilidade internacional do Estado em hipóteses como a aplicação de uma lei interna em detrimento da regra de um tratado ou a denegação de justiça, configurada pelo tratamento processual discriminatório a estrangeiros e pelo desrespeito aos padrões mínimos de acesso ao judiciário consagrados em acordos internacionais como o Pacto de São José, de 1969. Reiteramos que os atos dos entes subnacionais como estados da federação, municípios, províncias etc., também são imputados aos entes estatais soberanos.
Em princípio, o Estado não responde pelos danos decorrentes de atos praticados por seus cidadãos. Entretanto, o dever de reparar o prejuízo pode emergir se ficar provado que o ente estatal deixou de cumprir, como afirma Rezec, seus deveres elementares de prevenção e de repressão, ou seja, com suas obrigações referentes à proteção dos interesses estrangeiros em seu próprio território, fato que pode ocorrer, por exemplo, quando o Estado concorda com ações de seus nacionais que configurem ilícitos internacionais ou se omite frente a tais atos. A responsabilidade estatal por atos praticados por forças envolvidas em guerras civis em seu território ou por revolucionários é objeto de polêmica. Parte da doutrina admite que o Estado pode ser responsável por atos de revolucionários. Pela teoria da expropriação de Brusa, o Estado se compromete implicitamente a proteger os estrangeiros que admite em seu território, inclusive porque se beneficia de suas pessoas e de seus bens por conta, por exemplo, dos tributos que estes pagam. Nesse sentido, o Estado deveria indenizar os estrangeiros pelos prejuízos que sofram em caso de ilícitos internacionais. Pela teoria do risco, de Fauchili, se o Estado tira proveito da pessoa ou dos bens de estrangeiros, deve suportar o ônus daí decorrente. Já Ois defende que a responsabilidade estatal é presumida por seu dever de manter a ordem pública, e que a responsabilização só pode ser excluída caso o Estado prove que tomou as medidas cabíveis a respeito. Por outro lado, há quem negue a responsabilidade internacional do Estado por atos de revolucionários. Para a teoria da força maior, por exemplo, a responsabilização do ente estatal é afastada pelo caráter imponderável, isso é, incalculável, imprevisível, dos movimentos revolucionários que se assemelha às tragédias naturais. Pela teoria da comunidade da fortuna ou do interesse comum de Podesta Costa, os estrangeiros que estão em outro estado participam de uma chamada comunhão nacional, e portanto, compartilham com os nacionais o mesmo estatuto jurídico, pelo que, se o ente estatal não assegura imunidade aos nacionais e a seus bens, não poderá fazer diferente com os estrangeiros. O entendimento majoritário é o de que o Estado deve ser responsabilizado pelas ações de grupos de revolucionários quando tiver concorrido para a ocorrência do conflito ou quando tiver faltado com a diligência devida para impedir ou reprimir o fato. De resto, aplicam-se as regras gerais relativas à responsabilidade internacional aos danos causados pelo Estado em ações contra os revolucionários. O reconhecimento do caráter de beligerante ou de insurgente de um movimento revolucionário por parte do ente estatal que tenha sofrido o dano exclui a responsabilidade do Estado onde atua esse movimento, a qual passa a recair sobre o beligerante ou insurgente. Caso os revoltosos assumam o governo, a responsabilidade por seus atos passa a caber ao Estado. 7. Atos que excluem ou atenuam a responsabilidade internacional. Apesar da presença dos três elementos essenciais que configuram a possibilidade de responsabilização internacional do Estado, esta pode ser excluída ou atenuada em algumas hipóteses, fazendo com que um ente estatal que viole norma internacional não necessite reparar dano algum, ou mitigada, reduzindo o montante da reparação a ser paga. São os excludentes ou atenuantes da responsabilidade que apresentaremos a seguir. A legítima defesa, que consiste na reação a um ataque armado, real ou iminente, exclui a responsabilidade internacional. Apesar de configurar o uso da força nas relações internacionais, o que é proibido pela Carta das Nações Unidas, não é ato ilícito porque visa a garantir a integridade e a soberania do Estado, resguardando, portanto, um direito fundamental do ente estatal, além de ser expressamente permitida pela própria Carta da ONU, art. 51. O exercício da legítima defesa tem uma função protetora, punitiva e reparadora, estando voltado a interromper o ataque, a punir o agressor e a reparar o dano causado. No entanto, os atos de legítima defesa devem ser proporcionais à agressão ou ao perigo e devem ser praticados apenas até que o Conselho de Segurança tome as medidas necessárias para a manutenção ou restauração da paz.
Os danos causados por um Estado ao fazer represálias a outro ente estatal também podem excluir ou atenuar a responsabilidade internacional. A represália é a retaliação a um ato ilícito de outro Estado. Normalmente, não é permitida pelo direito internacional, mas é admissível quando é uma resposta à violação de normas internacionais por parte de outro ente estatal. Para que exclua ou atenue a responsabilidade internacional, requer ainda a ocorrência de um dano e deve ser proporcional ao gravame sofrido pelo Estado que recorre à represália. Cabe destacar que Celso de Albuquerque Melo inclui a legítima defesa e as represálias dentre as chamadas contramedidas, que incluem também outros atos como a suspensão e a denúncia de tratados, todos excludentes da responsabilidade internacional. As contramedidas configuram reação pacífica a um ato ilícito anterior praticado por outro Estado, e devem ser proporcionais ao agravo sofrido, devendo haver, ainda, advertência prévia. Todas as contramedidas, e não apenas a legítima defesa, têm função protetiva, punitiva e reparadora. Por fim, a contramedida é ato de Estado, diferenciando-se assim das sanções, que são medidas que também caracterizam reações a ilícitos, mas que são tomadas por organizações internacionais. A prescrição é a perda do direito de o Estado ou de a organização internacional reclamar a reparação de um dano decorrente de ato ilícito de outro sujeito de direito internacional. Tem origem na inércia do ente prejudicado em agir e deve ser regulada por tratado. É também conhecida como prescrição liberatória. O estado de necessidade refere-se à lesão a bem jurídico de outrem para salvar bem jurídico próprio. Para Bregalda, o estado de necessidade não exclui a responsabilidade porque nenhum estado pode prejudicar a outro para se resguardar. Entretanto, esboço de artigos sobre a responsabilidade de Estados por atos ilícitos internacionais, da Comissão de Direito Internacional da ONU previu o estado de necessidade como excludente da ilicitude internacional, desde que o ato aparentemente ilícito seja a única maneira de salvaguardar um interesse essencial do Estado contra um perigo grave e iminente. A contribuição do Estado vítima de ato ilícito para a ocorrência do dano pode excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado que violou a norma internacional. A força maior, o caso fortuito e o perigo extremo, ou seja, o perigo de vida de pessoas que estão sob a guarda do Estado também excluem a responsabilidade. Amaral Júnior afirma que a imprecisão da regra internacional atenua a responsabilidade internacional. Por fim, quando o Estado tomar as medidas cabíveis para evitar um dano, sua responsabilidade pode ser excluída ou mitigada. É o caso, por exemplo, quando um ente estatal alerta a estrangeiros que não reúne condições de manter a ordem e sugere que se retirem do respectivo território. Atenção, não exclui a responsabilidade o descumprimento da norma internacional por conta de sua incompatibilidade com o direito interno. Quadro 6. Responsabilidade internacional, excludentes ou atenuantes. Legítima defesa. Contribuição do Estado para o dano que sofreu. Imprecisão da regra internacional. Represália. Força maior. Tomada pelo Estado de medidas cabíveis para evitar um dano. Contramedidas em geral. Caso fortuito. Reconhecimento de beligerância ou de insurgência por parte do Estado que tenha sofrido o dano. Estado de necessidade. Perigo extremo. Prescrição. 8. Proteção diplomática. Tradicionalmente, a responsabilidade internacional é instituto concernente apenas a Estados e a organizações internacionais. Partindo-se dessa premissa, pergunta-se: será que um indivíduo prejudicado por uma violação do direito internacional cometida por um ente estatal do qual não é nacional pode pleitear reparação pelo dano sofrido? Em princípio, não é possível que uma pessoa, natural ou jurídica, solicite qualquer indenização no âmbito internacional, embora em geral possa acionar o próprio judiciário do Estado que causou o dano.
Entretanto, nada impede que o ente estatal de origem da pessoa possa formular a outro Estado pedidos de reparação em favor de seu nacional, configurando o Instituto da Proteção Diplomática, pelo qual o Estado decide acolher a reclamação apresentada por um nacional seu que haja sofrido o dano, dirigindo contra o infrator o pedido de indenização. Atenção, a proteção diplomática não tem qualquer relação com os privilégios e imunidades diplomáticos. A proteção diplomática pode fazer-se necessária diante de certas medidas tomadas por um Estado que firam interesses de cidadãos ou pessoas jurídicas estrangeiras cujo exemplo mais eloquente é a desapropriação de seus bens, sob a forma de encampação, ou de nacionalização, por exemplo. A proteção diplomática concretiza-se a partir do endosso, ato pelo qual o ente estatal do qual o indivíduo ou entidade é nacional assume como sua reclamação de particular contra outro Estado. A concessão da proteção diplomática requer o atendimento de 3 condições básicas: a nacionalidade do prejudicado, o esgotamento dos recursos internos e a conduta correta do autor da reclamação. Em regra, apenas o nacional do Estado pode receber sua proteção. Excepcionalmente, porém, um ente estatal pode conferir proteção diplomática a um cidadão que não seja seu nacional. O indivíduo que tenha mais de uma nacionalidade pode requerer a proteção diplomática de qualquer Estado de que seja nacional. Entretanto, o ente estatal não poderá oferecer proteção diplomática para um polipátrida contra o Estado de que este também seja nacional. A proteção diplomática só pode ser conferida se a nacionalidade do beneficiário for efetiva. A pessoa não pode mudar de nacionalidade após o fato que enseja a reclamação com fundamento no princípio de que a demanda deve ser nacional desde sua origem, a claim must be national in origin. Em outras palavras, a nacionalidade do beneficiário da proteção diplomática deve ser contínua, devendo o vínculo com o Estado que oferece essa proteção existir desde a ocorrência do dano e durante toda a demanda. Antes de solicitar a proteção diplomática, o interessado deve esgotar os recursos internos, administrativos e judiciais disponíveis no Estado que o prejudicou para obter a reparação do dano. Cabe ressaltar que a aplicação dessa exigência depende da existência desses recursos e da observância, pelas instituições estatais, de regras internacionais relativas a seu bom funcionamento, como a rápida prestação jurisdicional, a imparcialidade dos órgãos julgadores, o devido processo legal, etc. A proteção diplomática não beneficia, porém, quem tiver contribuído para o ato ilícito, especialmente pela violação de normas internacionais ou internas. A concessão de proteção diplomática não é direito do nacional, e sim ato discricionário do Estado. Aliás, cabe destacar que a proteção diplomática pode ser oferecida independentemente de pedido do interessado. Uma vez concedido o endosso, o Estado assume a demanda como se fosse própria, podendo exercer todos os poderes a isso inerentes, como o de conduzir o caso de acordo com seus interesses, escolher os meios de solução da controvérsia, transigir ou até desistir. O conteúdo da reparação pertence, em princípio, ao ente estatal, embora possa ser repassado às pessoas protegidas, nos termos das normas cabíveis. Dentro do Instituto da Proteção Diplomática, desenvolveu-se a chamada Cláusula Calvo, por meio da qual os estrangeiros renunciavam à possibilidade de solicitar a proteção diplomática de seus estados de origem, aceitando os foros locais como os únicos competentes para apreciar reclamações contra atos estatais. Foi desenvolvida na Argentina, no século XIX pelo então ministro das Relações Exteriores daquele país, Carlos Calvo, e normalmente constava de contratos que envolviam governos latino-americanos e pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. A cláusula Calvo foi objeto de críticas por significar a renúncia a um direito que não pertence à pessoa, e sim ao Estado, único ente capaz de conferir a proteção diplomática, inclusive independentemente de pedido do interessado. Ao mesmo tempo, a concessão da proteção diplomática é ato discricionário do Estado e cabe destacar, fundamentada em seu direito interno.
Tecnicamente, as organizações internacionais não oferecem proteção diplomática, e sim proteção funcional, voltada a resguardar pessoas a seu serviço. A proteção funcional prefere a diplomática quando o indivíduo está a serviço do organismo internacional e pode ser exercida contra o próprio Estado do qual o funcionário é nacional, o que se deve à necessidade de assegurar a independência do agente e, em última instância, da própria entidade. Quadro 7. Condições para que o Estado conceda a proteção diplomática. O reclamante deve ter a nacionalidade do Estado ao qual se solicita a proteção. Esgotamento dos recursos internos. Conduta correta do autor da reclamação. 9. Dano e sua reparação. Diante do dano causado pelo ato ilícito, o Estado ou a organização internacional que tenha violado norma internacional deve oferecer a reparação correspondente ao ente estatal ou ao organismo prejudicado. A reparação pode ou não ter expressão econômica. Em qualquer caso, a reparação deve corresponder à natureza da lesão e a seus efeitos e é, normalmente, compensatória e de natureza não punitiva. Bregalda afirma que a regra é a de que a reparação restabeleça a situação anterior à ocorrência do ilícito. Não havendo essa possibilidade, pode-se partir para o pagamento de indenização pecuniária, a qual deve ser justa e vinculada diretamente ao resultado do ato ilícito, compreendendo danos, lucros cessantes, juros de mora, etc. Na hipótese de dano moral, as alternativas de reparação incluem pedidos formais de desculpas, a punição dos responsáveis, atos de desagravo, isso é, de reparação, etc. Pode haver também a restituição do bem perdido pelo Estado, o recebimento de pedido de desculpas, a satisfação da queixa que tenha o Estado a partir de um dano, a tomada de medidas contra os responsáveis diretos por um ato ilícito, etc. Devido à natureza civil do Instituto da Responsabilidade Internacional, é importante notar que não há que se falar em responsabilidade internacional penal do Estado, embora seus agentes possam eventualmente responder pelos chamados crimes internacionais. Cabe destacar que o ente responsável pela reparação é o Estado soberano ou o organismo internacional, cabendo a estes, em todo caso, exercer o direito de regresso contra o agente que efetivamente tenha causado o prejuízo. 10. Esboço de artigos sobre a responsabilidade de Estados por atos ilícitos internacionais. O esboço de artigos sobre a responsabilidade de Estados por atos ilícitos internacionais Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts é um projeto de normas escritas de direito internacional acerca do tema da responsabilidade internacional que foi elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU e adotado pela Resolução 5683-avos da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2001. Inicialmente, é importante destacar que o esboço em apreço não é um tratado, podendo, porém, ser qualificado como ato de organização internacional, de caráter não vinculante, ou soft law. Na primeira parte do esboço, foram definidos princípios e parâmetros relativos ao ato ou fato do Estado que seja internacionalmente ilícito. O capítulo 1 do esboço em apreço, em seus artigos 1, 2 e 3, determina que a responsabilidade internacional dos Estados é governada pelos princípios constantes de seus artigos 1, 2 e 3. Tais dispositivos definem, inicialmente, que todo ato internacionalmente ilícito do Estado gera sua responsabilidade internacional, e que cabe ao direito internacional definir quais atos configuram ilícitos internacionais, não exercendo o direito interno qualquer influência a respeito. Por fim, o ato do Estado será internacionalmente ilícito quando uma ação ou omissão foi atribuível ao Estado, à luz do direito internacional, e quando tal ato ou omissão violar uma obrigação internacional do Estado. O capítulo 2 do esboço, artigos 4 a 11, trata da atribuição do ato internacionalmente ilícito ao Estado.
Considera-se ato ilícito do Estado à luz do direito internacional o comportamento de todo órgão do Estado que exerça funções legislativas, executivas, judiciais ou de qualquer outra índole, qualquer que seja seu lugar na organização do Estado ou pertença tanto ao governo central como a uma subdivisão do Estado, tal como definidos pelo direito interno do Estado. Também são atribuíveis ao Estado os atos de pessoa natural ou entidade privada que, ainda que não sejam órgãos do Estado, atuem no exercício de atribuições do poder público, segundo o ordenamento interno dos Estados onde atuem, de órgãos de um Estado postos à disposição de outro Estado quando hajam em nome deste, ou de pessoas ou grupos de pessoas que atuem orientadas por instruções ou sob o controle dos Estados. Os atos ilícitos serão atribuíveis aos Estados ainda que as pessoas, grupos de pessoas, entidades ou órgãos atuem fora dos limites das competências que lhe foram atribuídas ou das instruções que lhe foram dadas, ou ainda que os agentes atuem no exercício de atribuições de caráter público na falta ou falha das autoridades estatais em fazê-lo. Ademais, também se atribuirá ao Estado o comportamento que não lhe seja imputável quando o Estado reconheça e adote esse comportamento como se fosse seu. O capítulo 3 do esboço, artes 12 a 15, define o que é uma violação de uma obrigação internacional por um Estado, determinando que esta existe quando um ato ou fato originário desse Estado não esteja em conformidade com as exigências dessa obrigação, seja qual for a origem ou natureza dessa obrigação, deixando, porém, bem claro que só haverá ilícito quando o Estado estiver obrigado a fazer ou deixar de fazer algo à luz do direito internacional no momento em que ocorre o ato ou fato pertinente. O capítulo 4 do esboço, artes 16 a 19 trata da responsabilidade do Estado por atos de outros Estados, definindo, inicialmente, que o Estado que auxilia outro Estado a cometer um ato internacionalmente ilícito ou instrui ou controla a fazê-lo é também responsável internacionalmente quando conhece as circunstâncias do ato e se o ato for considerado ilícito quando praticado apenas pelo Estado que assiste outro na prática de um ilícito internacional. Também sujeita-se à responsabilidade internacional o Estado que coage outro Estado a praticar ato que viole o direito das gentes. O capítulo 5 do esboço, artes 20 a 27, estabelece as circunstâncias excludentes de ilicitude de um ato que ensage a responsabilidade internacional do Estado. Tais circunstâncias abrangem: 1. O consentimento válido de um Estado a que outro pratique um ilícito que exclui a ilicitude do ato ou fato em relação com o primeiro Estado, na medida em que o ato ou fato permaneça dentro dos limites de tal consentimento. 2. Legítima defesa, desde que em conformidade com a Carta das Nações Unidas. 3. Contramedidas tomadas em razão de um ato internacionalmente ilícito. 4. Força maior e perigo extremo. 5. Estado de necessidade. Nenhuma causa de exclusão de ilicitude, porém, afastará a responsabilidade internacional pelo descumprimento de normas imperativas do direito internacional, normas de jus cogens. A segunda parte do esboço trata do conteúdo da responsabilidade internacional do Estado. O capítulo 1 dessa parte trata conteúdo da responsabilidade internacional do Estado, tema governado pelos princípios constantes dos artigos 28 a 33 do esboço que estatuem, inicialmente, que, em qualquer caso, as consequências jurídicas da responsabilidade internacional do Estado não excluem a continuidade do dever estatal de cumprir a obrigação violada. O Estado responsável pelo ato ou fato internacionalmente ilícito está obrigado, entre outras coisas, a pôr fim ao ilícito, a oferecer garantias de que o fato não se repetirá, e a reparar integralmente o ato ou fato ilícito. Cabe destacar que o prejuízo pelo ato ou fato ilícito abrange tanto o dano material como o moral. Importante destacar que o Estado internacionalmente responsável não pode invocar disposições de seu direito interno para justificar o descumprimento de suas obrigações de praticar os atos destinados a reparar o dano. O capítulo 2, artes 34 a 39 trata das formas de reparação previstas pelo esboço que podem ser as de restituição, de indenização e de satisfação.
A restituição consiste no restabelecimento da situação anterior, sempre na medida em que essa forma de reparação não seja materialmente impossível e que não seja totalmente desproporcional em relação à indenização. A indenização é aplicável quando o dano não seja reparado pela restituição e deve cobrir todo dano suscetível de avaliação financeira e incluir os lucros cessantes quando comprovados. A satisfação consiste no reconhecimento da violação, em expressão de pesar, em desculpa formal ou qualquer outra modalidade adequada. É aplicável quando impossível a restituição ou indenização e não poderá ser desproporcional em relação ao prejuízo nem humilhante para o Estado. Por fim, a reparação integral do dano poderá incluir juros, e a medida da reparação deverá levar em conta a contribuição do Estado prejudicado para o ato ou fato que ensejou a responsabilidade estatal. O capítulo 3, artes 40 a 41 trata das violações graves de normas imperativas de direito internacional, jus cogens. Consideram-se violações graves aquelas violações sistemáticas ou flagrantes de normas de jus cogens. Os Estados devem cooperar entre si para pôr fim a essas violações graves, e nenhum Estado reconhecerá como lícita uma situação criada por uma violação grave do jus cogens, nem prestará auxílio para manter esse quadro. A parte 3 do esboço trata dos modos de efetivar a responsabilidade internacional do Estado. O capítulo 1 dessa parte, artes 42 a 48 trata da invocação da responsabilidade. O Estado lesionado poderá invocar a responsabilidade internacional contra um Estado específico, contra um grupo de Estados de que faça parte ou contra a comunidade internacional como um todo, sempre que a violação da obrigação afete especificamente a esse Estado ou modifique radicalmente a situação de todos os demais Estados com os quais existe essa obrigação, no tocante ao ulterior cumprimento de referida obrigação. De acordo com o esboço, o Estado que sofreu o dano deverá notificar o Estado que o provocou, podendo especificar o comportamento a ser adotado para pôr fim à situação ilícita e a forma que deveria adotar a reparação. A responsabilidade internacional não poderá, porém, ser invocada quando a reclamação não respeitar as normas aplicáveis em matéria de nacionalidade das reclamações e quando, estando esta sujeita à regra do esgotamento dos recursos internos, não tiverem sido esgotados todos os recursos existentes e efetivos. A responsabilidade internacional tampouco poderá ser invocada quando o Estado tiver renunciado ao direito de reclamar ou quando o comportamento do Estado lesionado levar a entender que este renunciou ao direito de reclamar. O capítulo 2, artes 49 a 54 trata das contramedidas que só poderão ser tomadas pelo Estado lesionado com o intuito de fazer com que o Estado violador das normas internacionais cumpra suas obrigações. As contramedidas consistem no descumprimento temporário de obrigações internacionais que o Estado lesionado tenha com o Estado violador. As contramedidas, porém, deverão, se possível, ser tomadas de forma que não se impeça a posterior retomada do cumprimento dessas obrigações. No entanto, as contramedidas não afetarão as obrigações do Estado em matéria de respeito aos princípios fundamentais das Nações Unidas, de proteção dos direitos humanos, de direito humanitário que proíbam represálias e que emanam de normas de jus cogens. O Estado que adote contramedidas deverá também respeitar a inviolabilidade dos agentes locais, arquivos e documentos diplomáticos e consulares e as normas alusivas ao funcionamento dos mecanismos de solução de controvérsias entre o Estado violador e o lesionado. As contramedidas deverão também ser proporcionais ao prejuízo sofrido, levando em conta a gravidade do ato ou fato internacionalmente ilícito e os direitos envolvidos. Antes de tomar contramedidas, os Estados deverão pedir aos Estados violadores que cumpram suas obrigações, oferecerão a possibilidade de negociações e notificarão o Estado violador acerca da tomada das contramedidas. Podem, porém, os Estados tomar as contramedidas urgentes destinadas a resguardar seus direitos.
Por fim, os Estados não poderão recorrer às contramedidas quando o ilícito houver cessado ou quando o ato ou fato estiver sendo examinado por uma corte ou tribunal internacional. Por fim, as contramedidas deverão cessar quando terminar a violação e for retomado o cumprimento da obrigação. Na quarta parte, o esboço apresenta algumas disposições gerais, determinando, inicialmente, que suas disposições não serão aplicáveis quando normas especiais de direito internacional o façam. O esboço determina, também, que as normas de direito internacional geral continuarão regendo questões não tuteladas por seus artigos